Olá, queridos, graça e paz a todos. É um prazer muito grande estar falando com todos aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal. Você que também está chegando agora pela primeira vez, conhecendo, assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. E desde já nós pedimos aí o seu apoio, assinando aí, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, tá bom? Nos ajude a fortalecer este canal e alcançar um número maior de membros para que a gente possa então ter liberado aí outros recursos dentro dessa plataforma, ok? Hoje nós queremos trazer uma abordagem aqui sobre um tema que eu diria que é muito importante, para esse momento da nossa história. E através desse tema eu gostaria de fazer hoje uma clara distinção do papel da igreja e da religião. Essas duas palavras, elas parecem ter o mesmo sentido, o mesmo significado, mas na verdade, biblicamente falando, a igreja ela tem um papel a desempenhar diferente da religião, que na verdade eu sempre digo e considero a religião como um produto da vontade humana, A religião, ela, da forma como ela se apresenta, ela não representa os ideais de Deus ao estabelecer na terra aquilo que Jesus chamou de igreja, emprestando o sentido desta palavra da própria cultura grega, que primeiro usou esse termo para identificar um grupo de pessoas que se reunia para decidir assuntos importantes da sociedade. E Jesus ele emprestou dos gregos esta palavra para definir também a sua assembleia solene, que se reúne para adorar a Deus e que se reúne para também tomar decisões importantes que podem mudar a história de uma nação, porque a igreja ela existe aqui para representar Jesus. A igreja é uma extensão do ministério de Cristo. E muitas vezes a religião ela não representa isso. Mas a igreja de Jesus sempre será, porque ela foi criada por Cristo, ela foi estabelecida, na verdade, por Cristo na terra para ser a promotora do reino de Deus entre os homens, a anunciadora das boas novas de salvação ao mundo, salvação esta que Jesus veio trazer à humanidade. E, paralelamente, a religião ela tem seguido nesta sociedade com a finalidade também de fazer aos homens conhecido a mensagem do Evangelho, mas muitas das vezes ela tem tentado assumir prerrogativas e assumido o lugar da verdadeira igreja, E muitas das vezes arrogando para si mesma, através de uma denominação que ela mesma cria para a identificar na sociedade, mostrar se ela é a única forma, o meio do homem se aproximar de Deus, Muitas pessoas acreditam que a sua religião é a verdadeira, E não existe uma religião verdadeira, só existe um caminho que nos leva a Deus, que é Jesus, E a igreja, que é o corpo de Cristo, que é composta por homens e mulheres que já experimentaram em suas próprias vidas a obra da redenção, são aqueles que foram chamados por Deus para falar e dar esse testemunho, dessa experiência pessoal e transformadora em suas vidas. Então, dentro desse aspecto, eu quero falar hoje sobre a religião e a Igreja de Cristo nessa atual conjuntura em que vivemos, para que possamos então ver exatamente o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com a religião, o que tem acontecido. Eu sei que nós vamos conseguir esgotar todo esse assunto, porque muitas coisas têm acontecido em torno da igreja, da religião, e nós poderemos passar horas falando sobre estas coisas, mas eu quero trazer aqui uma abordagem
para esse momento em que nós temos visto aí a igreja no cenário, né, político, despontando no cenário político e causando com a sua presença e com a defesa dos seus ideais um certo desconforto na sociedade, mas mesmo assim gerando dúvida e questionamento daqueles que não acreditam mais nessa estrutura religiosa, né? Porém, nós temos a Igreja de Cristo que nós, biblicamente, acreditamos, ela está intacta, né? E nós precisamos saber discernir muito bem o que significa uma coisa, o que significa a outra, para que possamos melhor nos posicionar como cristãos e podermos então ter uma atitude sempre correta e coerente diante deste momento histórico e de todos os momentos que venhamos a estar vivendo na história do nosso povo, da nossa nação. A religião, por meio dos seus representantes, tem se tornado uma massa de manobra dos seus líderes que buscam favorecimento junto àqueles que querem se perpetuar no poder de uma forma corrupta e maligna, né? Isso tem levado muitas pessoas a desacreditarem na real missão da igreja, justamente por não compreenderem que, apesar de tudo isso que está acontecendo, que tem envolvido a religião, Deus ele tem uma igreja na terra, uma igreja que não se vende, ela não negocia os seus valores, porque a sua autoridade como igreja, a sua legitimidade, ela não vem aqui desta terra. Ela não vem do status que ela tem alcançado, das prerrogativas que ela tem alcançado, não vem de nenhum registro que ela possa ter em algum órgão do governo que possa a credenciar, estar atuando neste país no exercício da sua missão. Não. A sua autoridade e legitimidade não vem de uma história institucional construída a partir de sua existência terrena, como uma denominação religiosa, mas a Igreja de Cristo, ela tem a sua existência no próprio Deus, né? Ela tem as suas origens na eternidade, né? E ela foi comprada pelo preço do sangue de Jesus, que segundo a Bíblia é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode ver isso lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus, antes mesmo dele vir a esta terra para lavar-nos no seu sangue e comprar para si um povo separado, no meio da raça humana, um povo que viesse a ser a sua igreja, lavada e purificada dos seus pecados, né? Antes mesmo dele ver esse mundo, já existia o propósito divino sobre a existência da igreja. Ela já existia na eternidade, nos planos de Deus. Então, diz a palavra de Deus no texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 a 10, eu quero ler com você. Diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. E Efésios capítulo 5, 27 complementa esse texto dizendo assim:
para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja bem que esse último texto diz que a igreja ela é gloriosa, né? Através do que Jesus fez na cruz, de um plano secreto desde a eternidade. Deus traçou um plano pela sua legítima vontade e soberana vontade, né? Em separar do meio da raça humana que seria contaminada pelo pecado de Adão e carregaria essa maldição, né? Ele iria separar um povo que seria a sua igreja, uma igreja sem mácula, ou seja, sem mancha, uma igreja que não poderia ser escandalizada, que não poderia ser de maneira nenhuma ridicularizada, porque ela não teria ruga, né? Rugas, aqui essas rugas que está falando são as rugas morais. E diz o texto, nem coisa semelhante, mas ela seria santa e irrepreensível, ou seja, ela não iria estar sujeita a uma repreensão, porque ela seria gloriosa e a sua glória vem da cruz de Cristo. Então, há uma distinção entre essa igreja que é de Cristo e a religião, porque a religião é a tentativa humana de se aproximar de Deus através de uma estrutura de poder, né, baseada em princípios e valores humanos e muitas das vezes até respaldados na Bíblia, mas que tem muito do conceito humano, das normas humanas, e é por isso que as religiões elas se tornam distintas umas das outras, né? E mesmo aquelas que são classificadas dentro do mesmo nicho religioso, como por exemplo as igrejas evangélicas, elas têm suas particularidades e muitas das vezes por elas terem essas particularidades há até uma falta de harmonia entre elas, e tudo isso faz configurá-las exatamente como religiões, como instituições, denominações religiosas, né? Porque quando nós estamos no corpo de Cristo não há divergência. O corpo de Cristo nos traz para debaixo do governo de Cristo, e esse é o propósito de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 1, né? Lemos do 4 ao 10, e no versículo 10 diz isso, que o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Deus vai reunir, vamos estar todos debaixo dessa autoridade de Cristo. Não haverá divergência, né, entre nós, não haverá uma interpretação errada sobre como devemos viver, como devemos reagir diante da sociedade, né, diante da vida, certo? Então, essa é a distinção. E a religião, ela tem se corrompido, mas a igreja de Cristo, ela segue intacta, aguardando o momento do seu chamamento divino para um outro momento da história, onde Deus reunirá tudo debaixo do governo de Cristo e onde ela mesma, sob a liderança de Cristo, ela reinará com Ele, reinará em um reino de justiça, um reino de amor e paz. E neste reino, queridos, não haverá lugar para os corruptos políticos e nem para os corruptos da religião, pois aquele que reinará sobre a terra, ele exercerá um governo soberano e único e de plena equidade. Não será um governo ditador. Hoje nós vivemos dentro de uma democracia onde nós temos poderes constituídos, nós temos o parlamento, nós temos o poder executivo, nós temos o poder judiciário, nós temos aí uma democracia, e mesmo existindo todos esses poderes e uma constituição que tenta estabelecer uma harmonia entre eles, onde um não deve se sobrepor ao outro, nós estamos vivendo um momento da história em que isso não está sendo cumprido, onde há um conflito, onde um perde a autoridade para o outro porque um deve ao outro satisfação, né? A corrupção tem penetrado nas instâncias desses poderes constituídos e um tem perdido a autoridade sobre o outro, e um tem se aproveitado da autoridade que tem para se sobrepor, trazendo assim uma certa ameaça para a sociedade, onde tudo parece mostrar que um poder autoritário e soberano tenta se impor sobre esta democracia, né?
e há todo um medo, mas quando o governo de Cristo se estabelecer, não haverá medo, não haverá receio, porque não há necessidade de que se tenham outros poderes, porque o reino de Cristo, o governo de Cristo, será um governo soberano e absoluto em equidade, né? Será um governo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja da religião, ela tem sido tolerante com seus líderes demagogos e que se comportam de maneira interesseira e ambiciosa. Essa corrupção que está lá por trás dos bastidores do poder político adentraram os corredores da igreja e fizeram dos líderes da religião, da igreja da religião, líderes interesseiros e ambiciosos que manipulam através do discurso religioso seus liderados, sob o aplauso e o apoio daqueles que também são beneficiados por essa estrutura religiosa falida, né? Através dos cargos que essas pessoas também ocupam e que dão a esta estrutura as prerrogativas que ela tem, né? Reforçando ainda mais essa estrutura de poder, né, religioso, que fazem essa estrutura funcionar como se fosse a legítima igreja de Cristo, que na verdade convive com essa estrutura, convive com esta realidade, assim como a garça que convive com a lama, mas que não se suja. Então, na verdade, a igreja de Cristo, ela está no meio dessa estrutura religiosa, né? Isso é algo até mesmo um tanto perigoso, porque houve um tempo da história em que a igreja ela não tinha essa característica, ela não tinha essa estrutura, ela simplesmente fluía. A igreja ela existia nos relacionamentos das pessoas que se reuniam de casa em casa e compartilhavam a palavra de Deus. E depois, lá pelo século IV, essa igreja começa então a tomar uma forma organizacional, religiosa, que depois vem se tornar a religião do Estado, que vem depois construir a sua sede no grande centro do Império Romano, e depois perde todas aquelas características originais daquela igreja que nasceu lá em Jerusalém, debaixo do Pentecoste, debaixo da manifestação do Espírito Santo, que era o seu líder maior, e que hoje ainda continua sendo o líder principal da igreja, o Espírito Santo. E o grande problema que nós temos hoje, e que essa igreja de Cristo, que vive no meio dessa estrutura, né, sofre exatamente a falta de discernimento de uma grande parcela dos membros de carteirinha da religião, né, em não saber discernir o que é a igreja de Cristo e o que é a igreja da religião, ficando assim reféns da estrutura religiosa que está sob o poder dos que a governam e se utilizam da própria Bíblia para manterem a fidelidade do povo à instituição e aos seus líderes. Então, muitos cristãos eles não conseguem ter vida em Cristo longe destas estruturas porque eles não sabem distinguir entre a igreja de Cristo e a igreja da religião. Então, não há como você sustentar um avivamento na vida desta igreja e ela venha funcionar realmente da forma como Deus quer, sem que esta estrutura religiosa ela seja demolida primeiro dentro dos nossos corações. E nós possamos ter a capacidade de reconhecer que nós precisamos voltar à essência do ser igreja de Cristo nesta terra. E inverter os papéis nesta atual conjuntura em que vivemos, onde a essência tem servido à estrutura. Há uma igreja de Cristo dentro dessa estrutura e que tem servido a esta estrutura, tem alimentado esta estrutura dentro de um ativismo religioso, fazendo coisas para Deus, mas ao mesmo tempo que faz, confunde os papéis, não compreende, não tem uma definição exata da sua própria identidade em Deus, no plano de Deus, da existência da igreja a partir da vontade de Deus, né? Então, a essência tem trabalhado para a estrutura quando deveria ser o contrário.
Quando o Senhor falou com João, nós vamos lá para o livro de Apocalipse agora, quando o Senhor falou com João ao ser arrebatado aos céus enquanto estava na ilha de Patmos, ele ordenou que João escrevesse cartas às igrejas que estavam na Ásia Menor. E foram 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. E uma destas cartas, ela foi endereçada à igreja de Éfeso. No conteúdo desta carta, que tinha a mensagem do próprio Senhor, estava o reconhecimento de algumas virtudes daquela igreja. Mas também estava ali uma séria advertência à sua frieza espiritual. E a gente lendo, observa que esta frieza era decorrente da própria condição em que ela se encontrava naquele momento, sob a influência de seus líderes, que estavam sendo motivados por interesses pessoais, contrário ao propósito de Deus para a vida da igreja. E aquela igreja, ela confrontou esses líderes, que aqui na carta chama de falsos apóstolos. Os apóstolos, eles foram os plantadores de igrejas. No entanto, ao mesmo tempo que ela combateu esses falsos apóstolos, parece que ela ainda permaneceu influenciada por aquilo que eles implantaram na vida dessa igreja, e ela não conseguia ainda mesmo assim se libertar e não estava vivendo a essência daquilo que Deus queria. E havia acontecido um esfriamento, ou seja, a igreja estava funcionando com suas programações, com suas liturgias, ela estava funcionando no piloto automático, mas faltava-lhes o primeiro amor. Eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 5, para que nós possamos entender, a mensagem que o Senhor endereçou àquela igreja. Diz assim um texto: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Olha só, aquela igreja, ela parecia estar trabalhando arduamente. Esta é a palavra, o trabalho árduo e perseverante. Então, tudo nos indica aqui que tudo estava funcionando dia após dia, mas a chama do primeiro amor já não existia. Só existia um ativismo religioso alimentado pela estrutura religiosa. Aquela igreja confrontou os falsos apóstolos, mas estava presa em si mesma, presa numa estrutura que a fazia ter práticas corriqueiras, repetitivas, ano após ano, funcionando perfeitamente de forma religiosa, institucionalmente religiosa. Hoje parece que não é diferente. Hoje nós temos uma igreja que está refém de si mesma, refém dessa estrutura religiosa, mas que é administrada por líderes que precisam ser confrontados. Porque esta igreja que tem se alimentado dessa estrutura e tem alimentado essa estrutura, ela tem tolerado esses líderes que têm usado a boa-fé do povo para se manterem no poder de uma forma corrupta, em conchavo com os políticos, com quem tem se aliado para obter favores em benefício dessa estrutura religiosa, que a cada dia vai deixando um rastro de destruição para trás, maculando a sua própria história e deixando também um déficit de escândalos para o reino de Deus, comprometendo a missão da igreja de Cristo aqui na terra. Enquanto tenta se fortalecer a estrutura religiosa,
o reino de Deus ele é colocado em questionamento por aqueles que não compreendem o sentido bíblico e espiritual de ser igreja de Cristo. Então, resta-nos dizermos aqui, finalizando já esta palavra, que isso trará um custo muito caro. Aqui em Apocalipse, o Senhor diz para a igreja de Éfeso que eles deveriam se arrepender enquanto era tempo. Eles deveriam voltar à essência, ao primeiro amor, porque do contrário, o Senhor ameaça a igreja aqui, trazer juízo, dizendo: se não, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então, existe aqui um tempo em que Deus dá a essa igreja de arrependimento, porque senão ele teria que vir trazer justiça. E parece que hoje a igreja de Cristo, ela tem se deixado dominar por esse sentimento religioso e não tem percebido o perigo em que ela se encontra de perder esse tempo de oportunidade que Deus tem nos dado, de experimentarmos um avivamento. O avivamento está passando à nossa porta. Este é um grande momento de Deus para a nossa história, para o Brasil. E por causa de questões humanas, por causa dos interesses da religião, por causa dos interesses pessoais, que estão ligados à política do nosso país, a interesses de classe, nós temos deixado de lado a missão da igreja. E parece que a própria igreja está colocando a forca no pescoço para que o inimigo puxe e tire da igreja a sua vida, para que ela se torne inoperante na sociedade, comprometendo assim o futuro das próximas gerações, que poderão não ter o testemunho vivo das boas novas de Cristo que deve ser dado por esta igreja. A nossa liberdade está sendo colocada em xeque porque nós não estamos sabendo lidar com os assuntos do nosso dia a dia, né? A política e a religião, a igreja não tem sabido lidar com isso. Muitos dizem assim: igreja, política e religião não se misturam. Na verdade, nós precisamos entender até onde isso pode ser interpretado desta forma, porque o que é a política senão uma autoridade delegada por Deus para que o homem exerça governo? Todos nós vivemos dentro de uma política, seja dentro de uma sociedade, seja dentro de uma empresa, seja dentro de até mesmo do âmbito familiar, onde nós temos uma política, nós temos uma administração que se torna particular da família, mas onde nós temos ali princípios e valores que precisam ser estabelecidos para o fortalecimento da vida em família, né? E disso depende o futuro dos nossos filhos, das futuras gerações, e a gente precisa levar isso para um âmbito maior, porque se eu ensino o caminho do Senhor para os meus filhos, eu preciso entender que, como cidadão que vive em uma nação, eu fui chamado por Deus para trazer esses princípios de Deus que eu trago para a minha vida em família, para a vida da minha sociedade. E eu preciso entender que essa política, que muitas das vezes eu tento ignorar como algo que a igreja não deve ter influência, não deve ter aproximação, exatamente nós estamos errando no sentido de fazer uma interpretação errada sobre o papel da igreja nessa conjuntura política, como a igreja deve agir, né? E isso tem sido feito de forma errada, através de conchavos entre líderes da religião que se aproveitam, né, da política em benefício próprio ou para benefício da religião, mas sem olhar para o propósito de Deus para a vida da igreja, em nós termos aqui no nosso país, como somos brasileiros, a ampla liberdade de pregar o evangelho, e nós estamos dando aos líderes corruptos e malignos o poder de tirarem a nossa liberdade. Então, resta-nos dizermos que isso custará muito caro àqueles que têm contribuído de uma forma consciente para a consolidação dos planos de Satanás, no sentido de colocar em xeque a obra redentora de Cristo e a legitimidade da verdadeira igreja de Cristo, a quem o próprio Jesus deu a ordem de proclamar as boas novas de salvação, que hoje tem sido ignorada
por conta do mau testemunho da igreja, da religião e daqueles que a lideram. E eu quero fechar aqui esse momento trazendo um texto de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, que diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Amém. Deus abençoe sua vida. Reflita sobre isso que nós acabamos de falar, de tratar aqui neste vídeo, e que todos nós possamos nos posicionar nesses dias e possamos romper com toda estrutura religiosa e possamos viver nesses dias aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, como seus filhos e como igreja a quem foi dada a missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.